Programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. Hora do nosso Terça da Saúde dessa semana, hein? E hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância da musculação para o processo de emagrecimento, recebendo aqui nos estúdios da Clube o personal trainer Dalton Moraes. Primeiramente, um bom dia especial para os meus colegas da Fórmula Certa, a Natália e também o Júnior. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia, Henrique. Bom dia, ouvintes da Clube. Bom dia, Júnior. Bom dia, Dalton. Prazer recebê-lo aqui com a gente no Terça da Saúde. Prazer é todo meu. Prazer estar aqui na Rádio Clube de novo. Prazer estar com a Fórmula Certa, com vocês. Obrigado pelo convite. Opa, nós que agradecemos, né? Um assunto muito interessante da gente falar hoje, né? Como que tá andando a sua atividade física, Natália? Ai, que legal, né, Henrique? Só porque eu falei que isso não é pra mim, Dalton. Pra mim também não vou te deixar sozinho nessa. Seu levantamento de peso é o copo, né? É o copo, é só o copo. É só o copo. E é o final de semana. A minha maior meta aqui é mudar a cabeça dela até o final. Até o final. 15 minutos, hein? Nos 15 minutos do segundo tempo, hein? Vamos lá. Gente, é muito importante, é de extrema importância hoje a gente falar sobre atividade física, embora eu não sou uma pessoa adepta a isso, mas eu vou mudar, Dalton. E muitas pessoas buscam a saúde, né, a atividade física para um comportamento saudável da sua própria saúde. O que você fala para os nossos ouvintes? Qual que é a importância de uma atividade física? Por que a pessoa deve estar procurando atividade física? Natália, assim, a atividade física hoje ela é vista, vamos dizer, pela medicina mesmo, né? De todas as vertentes, como um dos principais influenciadores na qualidade de vida do indivíduo, né? Combate à depressão, as crises de ansiedade, que é tão comum na nossa vida hoje. Nós enfrentamos recentemente a pandemia, né? Quantas pessoas morreram. Sim. E muitas delas justamente por estar com sobrepeso, por estar em processo de sedentarismo total. Enfim, hoje qualquer linha da medicina qualitativa indica a atividade física como um excelente, como um bom tratamento e não dá para deixar fora da nossa vida esse pelo menos 2, 3 vezes por semana a gente tem que sair do sofá e fazer alguma coisa. Lá na farmácia, um dos temas que a gente mais atende, né, Júnior, é sobre o emagrecimento. E muita gente fala assim, eu quero um remédio para emagrecer, eu quero um medicamento para tirar a ansiedade, eu quero um medicamento para isso, para aquilo. Natália, só com esse medicamento eu vou conseguir alcançar o meu peso. Eu tenho pacientes que ligam para querer perder 10 quilos, por exemplo, tomando remédio. Nossa. Eu falo assim, gente, não é emoção mágica, né? Eu falo assim, gente, o medicamento ele auxilia, certo? Mas se você não tiver o acompanhamento de uma boa alimentação e da atividade física, por sua vez, milagre, ele não vai fazer, né, Dalton? Tem muita gente que foca nas medicações. O emagrecimento ele é um contexto, né? Ele não é somente uma coisa ou outra. Os medicamentos hoje, até pela medicina muito avançada, nos ajudam muito no processo, mas ele não substitui um processo de reeducação alimentar e uma atividade física regular. E acaba isso sendo, pela facilidade do emagrecimento, acaba sendo uma via de escape grande. Sim. E os problemas vêm muito maiores depois. Depois, as consequências, com os processos, né, de rebote, aquela história do engordar 10, de emagrecer 10 e engordar 20. Então, assim, o medicamento, ele é sim, desde que bem indicado por um médico, um bom auxiliar no processo de emagrecimento, mas ele não deve ser a base, né? Tem gente que já começa a fazer academia, principalmente os homens, já vai logo nos hormônios, né? Porque eu quero ficar bombado, quero ficar forte, e muita gente não tem consciência de que isso é prejudicial quando não acompanhado, né? Exatamente. Também é uma outra realidade. A ciência nos mostrou com o passar dos anos o quanto é importante estarmos com os nossos hormônios todos bem regulados. Chamamos de estado fisiológico, ou seja, se eu estou fisiologicamente com hormônios abaixo do que deveria estar, é muito inteligente procurar alguém que possa nos ajudar a modular esses hormônios. Mas isso deve ser feito com o acompanhamento de um médico que vai colocar nas doses fisiológicas esses hormônios e, se possível, nunca acima disso. Da forma consciente, né? Consciente. Então, assim, é uma realidade, é legal, é um auxílio que nós temos hoje, mas precisa ser feito da forma correta. Algumas pessoas têm dificuldade em fazer a musculação. E a gente sabe que hoje não é só musculação. Tem uns aeróbicos também. Sim. E o que você fala em relação ao aeróbico, à musculação? Quem que pode fazer um, quem que pode fazer o outro? Existe uma diferença ou todo mundo pode praticar qualquer um? Todo mundo pode praticar todos, até deve fazer, tá? Pensando no processo de emagrecimento, existe uma
um preconceito muito grande, principalmente das mulheres, com relação: será que realmente a musculação vai me auxiliar no processo de emagrecimento? E a resposta é sim, ela vai te ajudar muito. Ela é, se não a melhor, uma das melhores atividades no auxílio do processo de emagrecimento, tá? No passado, nós tínhamos essa coisa do cardiovascular, o aeróbico, como a base do processo. Sim. Pensávamos nele como a melhor e a principal atividade, porque não tínhamos a consciência de tamanha importância, do quanto é importante você manter a massa muscular do indivíduo. Depois dos 25 anos de idade, principalmente as mulheres, entram num gráfico de déficit de massa magra muito grande. Caindo essa massa muscular, a tendência é que a mulher engorde com mais facilidade, por isso que depois dos 30 ela tem uma imensa dificuldade de manter o peso dela. Tadinho de nós. Infelizmente sim, e justamente porque vocês vão perdendo muita massa muscular, metabolismo vai caindo junto, e a única forma da gente combater isso são com os trabalhos de força, em especial a musculação, que é a principal das atividades. Então a musculação, ela deve sim fazer parte do processo de emagrecimento do indivíduo dentro de um programa de treinamento, tá? E por que às vezes a gente ouve alguém questionar que comecei a fazer a musculação, meu peso aumentou? É isso aí. A gente vai ter que vamos separar algumas coisas, tá? Primeiro, entender que perder peso na balança não significa emagrecimento. Esse é o principal erro da pessoa, do indivíduo. Perder peso quando a gente sobe numa balança e vê que meu peso diminuiu, é só um sinal de que algo no meu corpo foi embora. Mas pode ser água, pode ser gordura, e na maioria das vezes, quando fazemos apenas dieta e trabalhos aeróbicos, perdemos ainda mais massa muscular. Sim. Potencializamos essa perda de massa muscular, o que não é saudável para o contexto todo. A tendência ao perder massa muscular é que eu não consiga manter o meu peso, tá? Baixo. O indivíduo reclama sempre quando entra na academia, porque naqueles primeiros meses existe um processo de tonificação muscular. O músculo retém água, ele retém nutrientes, ele retém tudo que ele precisa para crescer, e isso pesa. Então o músculo dá aquela inchadinha natural. Isso na balança é refletido, porque é algo que eu estou retendo ali, mas não quer dizer que você engordou. Você apenas tonificou a sua musculatura, você entrou num processo de ganho de massa magra, e isso refletiu na balança. Da mesma forma que não se deve, ao perder peso, dizer que você emagreceu, quando o seu peso sobe, não dá para saber se você realmente engordou, né? Por isso fazemos avaliações físicas periódicas. Quando a gente faz a avaliação física periódica, eu consigo exatamente ver se está perdendo gordura e ganhando massa muscular. Pelo teste de biopendência, aquela palavrinha linda. Exato. São dois métodos mais tradicionais, simples, né? Que é o adipômetro, aquele do belisquinho, né? Que as academias fazem, e a biopedância, que na maioria das vezes são nutricionistas e médicos que têm aquela balança. Os dois métodos são cientificamente comprovados e funcionam, e eles me dão dados reais do que você perdeu e do que você ganhou. A prova viva. E tem um parâmetro assim de quantos quilos por mês eu devo perder? Isso depende um pouquinho, assim, depende do quanto esse indivíduo está com sobrepeso. Casos mais graves, né, de obesidade mórbida, a indicação é que esse peso seja perdido com mais velocidade, porque o indivíduo está correndo risco de morte constantemente, né? A ciência enxerga hoje a obesidade como uma doença. Então, curar essa doença o mais rápido possível é importante. A gente tem que combater isso com muita velocidade. Em pessoas normais, vamos pensar em situações normais de saúde, uma média de 1 a 2 quilos mês é muito saudável. Mas, volto a dizer, para nós é mais importante o percentual de gordura que ele diminuiu do que o peso na balança, tá? Natália, resumindo bem a questão do emagrecimento, porque assim, Dalton, qualquer atividade vai me fazer emagrecer. Vamos entender uma coisa: a base do emagrecimento é déficit calórico, ou seja, eu preciso todos os dias ingerir menos do que eu estou gastando. Todos os dias eu fecho a minha continha negativa. Quando eu acumulo aproximadamente 7.500 calorias, eu eliminei 1 kg de gordura corporal. Então, todos os dias eu vou fazer uma negativa de 500 calorias, 400, 300, 500. Quando eu acumulo 7.500, eu eliminei 1 kg de gordura corporal, que é muita coisa. Essa é a base do emagrecimento. Eu preciso estar em déficit calórico. Qualquer atividade que me gere gasto calórico me auxilia no processo. Então, se eu pular corda, me ajuda. Descer escada, me ajuda. Caminhar até o trabalho, me ajuda. Eu estou aumentando o meu gasto calórico. Algo que gasta, né? Eu estou potencializando o meu déficit calórico. Então, qualquer coisa que o indivíduo faça vai ajudá-lo nesse contexto. Agora, existem os melhores caminhos, os mais indicados para a sua saúde, mas todas as atividades fazem. A
musculação faz, a caminhada faz, a natação faz, a dança faz, tudo te ajuda, né? Mas por isso que é bacana a gente ter sempre um acompanhamento de profissional para nos auxiliar. Essencial, Natália. As pessoas hoje têm muito mais facilidade, acesso muito mais rápido à informação, né? Hoje o celular está na nossa mão, a gente consegue ler, entender muitas coisas, mas quando a gente consegue ter a orientação direcionada, é muito importante. Então procurar um bom educador físico, procurar um bom nutricionista, falar com o seu fisioterapeuta, ter a orientação de profissionais da saúde faz toda a diferença. E o que você tem a dizer pra gente que hoje as pessoas estão procurando em todos os níveis de idade ou na fase mais tardia? Às vezes a pessoa vai lá, passou pelo cardiologista, o cardiologista fala assim, vamos fazer uma atividadezinha física, que o colesterol tá alto, triglicérides, o que você fala? Ou todos estão a todo vapor? Eu vou usar o que você falou pra mim quando nós chegamos aqui, tá, Dalton? Eu não gosto de atividade, eu não tenho o hábito de fazer. A maioria das pessoas é assim, Natália, quase ninguém gosta da atividade física, pra te falar. Parece que a gente tem aquilo, vamos fazer, porque é obrigado, quase não ninguém quero. gosta. Por isso que as pessoas procuram, às vezes, estúdios de personal trainer, procuram profissionais para trabalhos individualizados, porque não gostando de fazer, você tem um estímulo de alguém que está com aquela hora marcada, te esperando, faz a diferença, né? Sim. A maioria não gosta de fazer. Feliz daquele que consegue fazer um pouco antes, né? Então, se eu consigo com os meus 30 anos de idade ali, 30 e poucos, procurar mesmo não gostando, procurar orientação e iniciar a prática da atividade física, eu vou ter muito menos problema no futuro. Infelizmente, muitos não fazem e aí precisam ir, às vezes, com limitações importantes, com orientação do médico. Aquela história, ou você vai ou você morre, né? Exato. Então, para não chegar nesse ponto, não esperar que isso aconteça, se esforça um pouquinho, procura orientação, começa devagarzinho que as coisas vão acontecer. Depois que os resultados começam a surgir, você se apaixona e não deixa mais. Não quer parar, né? Não quer parar mais, né? E vamos falar um pouquinho hoje, que é um dos temas que a gente mais vê as pessoas comentarem e a gente vê que muitas vezes, para muitas pessoas é difícil a volta, que é a obesidade. Sim. Né? O que você tem a dizer sobre a obesidade? A pessoa, ela já ligou a lanterninha vermelha ali, ela tem que estar consciente que, acima de tudo, é a sua saúde, né? Que vida só uma, gente, é só uma, então a gente tem que ter amor por ela. Natália, a obesidade ela é considerada um mal do século, né? A Organização Mundial de Saúde considera a obesidade como a causa do maior índice de morte no planeta hoje, então assim, e doenças ligadas a ela, porque não é só a questão do cara ser obeso ou ela estar obesa, são todas as doenças que estão ligadas a essa obesidade. O contexto, quando se fala de obesidade, é um pouco mais complicado, assim. A gente precisa de suportes de um modo geral no sentido alimentar, que é o principal deles, junto com o psicológico. Sair desse ponto é muito mais difícil, né? Porque uma pessoa com 60 quilos, ela tem um nível de facilidade para atividade que uma pessoa de 120 não tem, de 130, 140, falando de obesidade, tá? De percentual de gordura alto. Essa pessoa não tem a mesma facilidade. Então você entende que não é fácil para ela sair do sofá e iniciar? Não é fácil, falta vontade, falta disposição. Existe a vergonha de frequentar espaço onde todo mundo ali ou se acredita. É isso que eu ia falar pra você. Se acredita que todo mundo ali tem um problema, mas a pessoa não acredita, não. Eu tenho um problema, mas ninguém tem. Então existe esse bloqueio de não ir ao espaço. E as questões alimentares acabam sendo a mais secundária do contexto, porque assim, se a minha cabecinha tá legal, se eu tô aceitando que eu tenho que mudar, se eu estou me movendo, ou seja, eu levantei do sofá, procurei ajuda para me movimentar, comer melhor vai ser o mais simples do processo. Até porque a nutrição também mudou muito. A ciência foi trazendo respostas inovadoras. Se você sentar com o nutricionista no passado, eram regimes que a gente fazia. Corta isso, corta aquilo. Hoje não. São fórmulas, né? Se você pegar uma dieta hoje para emagrecimento, o cara normalmente come mais do que ele comia antes da dieta. Sim. Então ninguém passa fome fazendo dieta mais. Não. Você entende? Então assim, o que eu aconselho sempre quando as pessoas me procuram entenda que essa chavinha tem que ser mudada. E só você pode fazer isso por você. Eu ajudo, nossa equipe ajuda, né? Os médicos ajudam, mas de nada adianta se nós não virarmos essa chavinha. Quando essa chavinha vira e você realmente decide fazer, ninguém te segura. É o que você falou, consegue, né? Quando você vê o primeiro resultado, você já se apaixona. E aí você vai vendo aquilo acontecer, é uma mágica, aquilo vai acontecendo e você vai se apaixonando por aquilo e você não quer ficar sem aquilo mais. E acreditar que dá o resultado. E dá resultado. Eu já vi coisas maravilhosas acontecendo em 25 anos de carreira. Coisas que você não acredita, assim, nossa, coisas que você até duvidava que fosse acontecer e as pessoas hoje estão super bem. Então assim, basta dar o primeiro passo e entender que existe
todo um aparato de coisas que vão te ajudar hoje em dia, né? E não é só o bem-estar físico, né? O emocional, tudo, né? Autoestima, né? Autoestima aumenta. Colocar né? uma roupa e se sentir bem, sair para um lugar e se sentir bem, estar de bem com a vida, estar de bem, poder fazer uma caminhada com o cachorro, passar o final de semana no sol, não dentro do nem não assistindo Netflix no sofá. Então assim, muda completamente a vida da pessoa. Então vale muito a pena essa assistência, vale muito a pena esse primeiro passo. E a gente está sempre à disposição para ajudar, né? Os profissionais estão aí. Eu falo por mim como educador físico e estou me formando em nutrição agora, mas existem N profissionais que estão no mercado, são excepcionais, que podem ajudar. Então, né? Então a gente está repleto de boas pessoas aí para poder ajudar você nesse processo. Dalton, eu tenho certeza que os nossos ouvintes ficou ligadinho nesse assunto, né, Henrique? Porque é um dos temas que a gente mais gosta de discutir aqui na rádio. É a autoestima, é o emagrecimento, é a vida saudável, a qualidade de vida. E a gente agradece. Eu que agradeço. Por você ter disponibilizado o seu tempo e estar aqui com a gente. Imagina, espero recebê-lo mais vezes aqui. Pode me chamar que vem com o maior prazer, viu? E já dizer que eu estou sempre à disposição. Quem precisar, me acha nas redes sociais. Deixa o seu Insta aí pra galera. Pode procurar Dalton Moraes aí, você me encontra na DM9, você encontra as redes sociais. Precisou de alguma forma, uma ajuda, uma informação, um conselho, me chama que vai ser um grande prazer poder ajudar de coração. A gente agradece. Eu agradeço vocês pelo convite, tá bom, gente? Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado, Natália, obrigado, Ivônio. Um abraço especial também para toda a equipe lá da Fórmula Certa, ligadinha no nosso Terça da Saúde de hoje, que volta sempre na próxima semana. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.